Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o Brasil tem média móvel de 524 mortes diárias por Covid, já completa uma semana em estabilidade. Em 24 horas foram confirmadas mais 485 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 591.440. Também foram contabilizados mais 573 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21 milhões e 247 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 520 vítimas diárias. Esse indicador não apresenta aumento há 91 dias, mas ele parou de apontar queda desde o dia 15 de setembro, o que pode ser reflexo das ocorrências que ficaram represadas durante o feriado de 7 de setembro. Já a média móvel de novos casos está em 32.466. Na avaliação da pandemia por regiões, 7 estados registraram alta nas mortes: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraná, São Paulo e Tocantins. Em estabilidade estão 6 estados e 13 unidades da federação apontaram queda nos óbitos: Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. Apenas o Rio de Janeiro não divulgou os dados. E ainda falando sobre coronavírus, em todo o mundo já foram aplicadas mais de 6 bilhões de doses de vacinas contra a Covid. Mas as desigualdades de acesso aos imunizantes persistem. Cerca de 15 países já estão administrando a terceira dose de reforço, mas a vacinação não decola nos países pobres, principalmente na África. A imunização mundial avançou em um ritmo constante nos últimos 3 meses. Este número de 6 bilhões de doses injetadas foi atingido em 29 dias, após a marca de 4 bilhões e de 5 bilhões de doses injetadas em 30 e 26 dias, respectivamente. Após o início das primeiras campanhas de vacinação, o primeiro 1 bilhão de doses foi atingido em cerca de 140 dias. Os Estados Unidos querem que a comunidade internacional estabeleça a meta de 70% da população de cada país totalmente imunizada dentro de 1 ano. Mas nem mesmo os Estados Unidos atingiu este nível ainda. Por enquanto, este percentual foi superado por uma pequena minoria de países, entre eles 7 da União Europeia. A China concentra quase 4 em cada 10 doses administradas no mundo. 3 países ainda nem iniciaram suas campanhas de vacinação contra o coronavírus: Burundi e Eritreia, na África do Sul, e Coreia do Norte, na Ásia. Os Estados Unidos vão comprar e distribuir 500 milhões de doses suplementares da vacina da Pfizer contra a Covid para países com poucos recursos. Um anúncio foi feito nesta quarta. De acordo com altos funcionários do governo americano, os imunizantes serão comprados a preço de custo e distribuídos por meio do mecanismo internacional COVAX. Com isso, o número total de doses que Washington promete doar chega a mais de 1 bilhão e 100 milhões. Até o momento, os Estados Unidos distribuíram cerca de 160 milhões de doses para mais de 100 países. O presidente Joe Biden tem a ambiciosa intenção de que todas as nações, inclusive as mais pobres, atinjam 70% de sua população vacinada antes da próxima Assembleia Geral da ONU em 1 ano. Mais de 43% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina, mas esse número é impulsionado pela taxa de vacinação nos países desenvolvidos e esconde enormes desigualdades. Há países com menos recursos, onde apenas 2% da população recebeu uma dose. E a Organização Mundial da Saúde reforçou nesta quarta-feira os limites da poluição do ar, uma das maiores ameaças à saúde humana, que causa 7 milhões de mortes prematuras anualmente, principalmente em países com menos recursos.
Para a entidade, essa é uma das maiores ameaças à saúde humana e causa milhões de mortes prematuras anualmente, principalmente em países com menos recursos. Por causa da poluição do ar, o simples ato de respirar contribui para 7 milhões de mortes por ano. Quase todas as pessoas no mundo estão expostas a níveis prejudiciais de poluição do ar. A inalação de ar sujo aumenta o risco de doenças respiratórias como pneumonia, asma e doenças pulmonares obstrutivas crônicas e aumenta o risco de Covid-19 grave. A OMS reduziu os limites tolerados para poluentes considerados clássicos, como partículas em suspensão, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. As novas regras não são de cumprimento obrigatório, mas fornecem aos países uma estrutura para proteger melhor suas populações. Em países com poucos recursos, há níveis crescentes de poluição do ar, impulsionados pela urbanização em grande escala e pelo desenvolvimento econômico que depende principalmente do uso de combustíveis fósseis. Agora a gente fala de uma paixão dividida por brasileiros e paraguaios, que são os carros antigos. E em outubro, Mato Grosso do Sul terá mais um encontro de veículos que parecem nunca envelhecer. Dizem que brasileiro é apaixonado por carros, ainda mais quando são modelos antigos, cheios de estilo, que mesmo fabricados há 50, 60, 70 anos, ainda tem um charme todo especial. Nos dias 9 e 10 de outubro, donos destas verdadeiras relíquias vão estar juntos na 10ª edição do Encontro de Carros Antigos de Ponta Porã. Estaremos recebendo convidados de todo o país. São Paulo, São André, do Paraná, também colecionadores do Paraguai, de Assunção, a exemplo do Clube de Mercedes, BMW, Fusca e outros veículos importados. Vai ser aqui, no Parque dos Hervais, um dos cartões postais da fronteira do Brasil com o Paraguai, que colecionadores vão exibir suas máquinas, algumas delas verdadeiras raridades. Um deles é o Marcelo, que mora em Santo André, no ABC Paulista, e vai percorrer mais de 1.000 quilômetros até Ponta Porã, a bordo deste Chevrolet, que saiu da fábrica há quase 70 anos. Eu venho fazendo um trabalho de restauração nele, ele estava com outro azul, estava com um azul bem mais escuro. Eu gostei de um azul mais que realçasse o modelo do carro, ele tem bastante detalhe de friso, né, de acabamento. A década de 50 ele traz o veículo em si da década de 50, pós-guerra, ele traz bastante detalhe de acabamento no veículo. Os veículos eram inspirados em aeronaves, foguetes espaciais, então ele tem bastante detalhe de acabamento e eu acho isso daí fantástico nos veículos da década de 50. O evento vai ser aberto ao público, mas respeitando as normas de biossegurança por causa da pandemia da Covid-19. Todos os cuidados necessários para que a gente possa fazer a prevenção e os cuidados contra o Covid-19. Então nós convidamos a todos a participar do 10º Encontro Internacional de Carros Antigos de Ponta Porã, onde nós teremos várias apresentações de artistas regionais, shows, artesanatos. Mato Grosso do Sul, que já é conhecido pelas belezas naturais, como o Bonito e o Pantanal, vai ser mais uma vez o destino dos aficionados pelos veículos que fizeram e ainda fazem história. Que evento bacana, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.